Começar a apresentação, vamos ouvir aí o narrador, que eu só coloquei a narração na capa. Então, vou colocar aqui para escutar. Capacitores pertencem à classe de componentes passivos, juntamente com resistores e indutores. Uma capacitor é caracterizado basicamente por possuir placas condutoras em paralelos separadas por um isolante. O isolante é conhecido por dielétrico. Um dielétrico possui características de isolamento elétrico, porém não somente isso, mas uma capacidade de oferecer oposição a campos elétricos. Quanto maior for a oposição oferecida por um campo elétrico, maior será a capacidade de acumular cargas elétricas nessas placas paralelas. A capacidade de um capacitor em armazenar cargas elétricas em suas placas paralelas é a principal medida da capacitância, cuja unidade é dada em Faraday. A unidade de medida da capacitância, Faraday, possui dimensões pequenas e por causa disso ela sempre vem acompanhada de subunidades a partir do micro e nano. Portanto, uma capacitância real encontra-se na faixa dos 3.000 microfarads, no máximo, daí para menos, chegando até os picofarads. Outra maneira de se mensurar um capacitor é em relação à sua capacidade de tensão. Os capacitores com maiores capacidades de tensão costumam ser mais caros, pois é necessário um dielétrico com características de isolantes acima da média. Também existe uma relação entre o isolamento e a diferença de potencial entre as placas paralelas para estabelecer a capacitância. Os capacitores, assim como qualquer outro dispositivo passivo, podem ser associados em série, em paralelo ou associação mista e portanto possibilita o cálculo da capacitância equivalente destas associações. Porém, os cálculos se dão exatamente ao contrário de como é calculado associações de resistores. Ao associar capacitores em paralelo, na prática significa que você está ampliando a área das placas paralelas, e ao associar capacitores em série, na prática significa que você está dispersando as cargas ao longo desta associação. Nos próximos slides esse conceito ficará mais claro na medida em que forem executados os exercícios resolvidos. Então, o narrador já deu a introdução. E um capacitor, ele pode ser definido do ponto de vista da sua topologia, suas características físicas, e também do ponto de vista das cargas e diferença de potencial. Nós vamos ver agora, inicialmente, como que se define a capacitância a partir de sua topologia. Então, o principal teórico, né, dessa área é o Michael Faraday. Então, ele determinou a capacitância a partir de duas placas paralelas, separadas, isoladas entre si, e essas placas possuem uma distância d, né, que os separa. E aí ele descobriu, né, a partir do acúmulo de cargas nessas placas paralelas, uma variável, uma unidade, né, que mensura a capacidade dessas placas de armazenar cargas elétricas, a capacitância. Então, essas placas paralelas, elas não podem estar em contato uma com a outra, né? Elas precisam estar isoladas e com base no poder de atração entre cargas elétricas é que ocorre esse acúmulo de cargas nas placas paralelas. Então, obviamente, as placas precisam ser condutoras. Essa quantidade de carga armazenada nas placas, ela é diretamente proporcional à área. Quanto maior for a área dessas placas, mais carga elas acumulam e, consequentemente, a capacidade aumenta, né? É uma relação direta. A distância entre as placas, ela tem uma relação inversa. Por quê? Porque quanto mais próximas essas placas estiverem uma das outras, maior influência das cargas acumuladas nas placas haverá, vai receber. Então, idealmente falando, um capacitor, se ele está tão próximo, as placas estão próximas uma da outra, tão próxima, onde a distância tende a zero, você vai ter uma capacidade de armazenamento infinito, né?
quando a distância tende a zero. Então, aqui, a expressão da capacitância, né, ela exemplifica, ela ilustra isso. Então, o A aqui é a área dessas placas paralelas. E o D é a distância entre as duas placas. Então, imagine que esse D vai diminuindo. O que acontece com essa divisão quando o denominador diminui? O quociente aumenta, certo? De forma que quando esse D tende a zero, o C tende ao infinito, né? É claro que para isso acontecer, é necessário ter um isolante aqui separando as duas placas fina e um isolante perfeito, né? Para isso acontecer. Então, na prática, isso não existe. O isolante, que a gente fala, o isolante aqui, que isola as duas placas, na verdade, ele tem um nome, ele chama dielétrico, tá? Chama-se dielétrico. E esse dielétrico, cada material vai ter uma característica própria, uma capacidade de isolamento próprio, né? Quanto mais isolante for o dielétrico, mais cargas você consegue armazenar. Por quê? Porque esse coeficiente está relacionado com a capacidade de isolação. O que é a isolação, né? Um isolante, ele tem uma capacidade de segurar tensões, diferença de potencial. A partir de um determinado valor de diferença de potencial, esse isolante, você tem capacidade de elétrica rompida. Significa que ele começa a conduzir eletricidade. Se você tem um isolante com uma diferença de potencial entre duas pontas dele tão elevada, que esse isolamento é rompido, e aí começa a haver condução. Uma forma de ilustrar isso são os raios, né? Quando a gente vê raios lá fora, esses raios, eles são a representação, a ilustração do rompimento da barreira dielétrica, do material dielétrico do ar, né? O ar possui um coeficiente dielétrico. Quando você vê um raio, significa que as nuvens e a Terra formam uma diferença de potencial tão elevada, que ele acaba, que o ar começa a conduzir a eletricidade, né? Então, nesse ponto, a barreira foi rompida. Então, todo isolante, todo dielétrico, a gente chama de dielétrico para capacitores. Todo dielétrico, ele possui uma capacidade de isolamento, onde esse valor, quando é ultrapassado, ele não consegue, ele vira um condutor, né? A referência, na verdade, o coeficiente, né, de permissividade do vácuo, então o coeficiente do dielétrico é conhecido por permissividade do vácuo, tá? O ε0. Ele que é a referência, o vácuo é a referência para qualquer outro isolante. A partir dele, qualquer outro isolante, ele possui uma constante dielétrica múltiplos, que é múltiplo da permissividade do vácuo, do coeficiente do dielétrico. Tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente, quando a gente fizer uns exercícios. Mas o K, então, aqui na expressão, ele representa essa constante dielétrica, tá? Onde a referência é o vácuo. Então, é um múltiplo de quantas vezes que o material dielétrico, quantas vezes ele é mais isolante em relação ao vácuo, tá? E aí o A, e aí permanece, né? Diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as duas placas. Então, o dielétrico básico, referência ao vácuo. Então, aqui nós temos duas placas paralelas, olhada de perfil.
onde obrigatoriamente, quando uma placa armazena carga positiva, obrigatoriamente a outra placa vai armazenar carga negativa. Né? Obrigatoriamente, porque as cargas opostas se atraem. Então, o que impede elas de se encontrarem é justamente o dielétrico. Essa configuração, ela forma um campo elétrico, né? E esse campo elétrico, então, a intensidade desse campo elétrico é que vai determinar o quanto de carga que pode ser armazenado. Quanto maior for a quantidade de cargas armazenadas nas placas paralelas, maior vai ser a intensidade do campo elétrico no interior das placas. Então, se você tem um campo... O que é o campo elétrico? Basicamente, o campo elétrico, a gente pode fazer uma relação, uma analogia direta com diferença de potencial, tá? O campo elétrico, ele não deixa de ser... Ele é, na verdade, uma das variáveis que é formadora da diferença de potencial. Então, se você forma um campo de elétrico muito intenso aqui, ele vai formar uma diferença, significa que ele está formando uma diferença de potencial tão intenso que a partir de um determinado valor, você rompe o dielétrico, a capacidade de isolamento do dielétrico. Então, qual que é a característica do dielétrico que permite armazenar mais cargas nas placas? É com que ocorra uma atenuação desse campo elétrico. Então, aqui nós temos um outro dielétrico, que não é o vácuo, e a configuração molecular desse dielétrico, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai formar um contracampo elétrico, que se opõe ao campo elétrico formado entre as placas, entre as cargas armazenadas nas duas placas. Esse dielétrico aqui, suposto dielétrico, ele está enfraquecendo a carga elétrica. Com esse enfraquecimento dessa carga elétrica, você consegue aumentar a diferença a diferença de potencial entre as duas placas. E, consequentemente, você consegue armazenar mais cargas elétricas. Então, isso daí vai aumentar a capacidade das placas, que equivale a aumentar a capacitância. Tá? Então, no vácuo, a permissividade do vácuo é esse, 8,9 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por newtons metros quadrado. As cargas elétricas ficam entre as placas, isso eu já expliquei, né? As placas proporcionalmente à diferença de potencial entre essas placas. Aí um dielétrico, que não é o vácuo, que possui uma constante dielétrica K, múltiplo da permissividade do vácuo, ele propicia uma maior capacidade de diferença de potencial entre as placas e, consequentemente, de mais cargas elétricas entre as placas. Tá? Aí existe um outro tipo de dielétrico, que é o dielétrico que forma uma estrutura dipolo. A estrutura dipolo, a gente já viu isso no início do semestre, ele é uma formação molecular, onde as suas moléculas, eles vão possuir polos, né? Um lado da molécula ele é mais positivo e o outro lado é mais negativo. Isso forma um dipolo. Então, quando você obtém um dielétrico com estrutura de polo, cuja ligação molecular é uma estrutura de polo, você vai conseguir formar aqui um contracampo elétrico muito mais intenso do que no slide anterior, do que aqui. Aqui é um dielétrico comum e aqui é um dielétrico com estrutura molecular de dipolo. Com isso, você tem uma maior capacidade ainda de armazenar cargas elétricas nas placas paralelas. Porém, o que acontece? As placas passam a ser polarizadas. Então, você vai ter uma placa que você obrigatoriamente tem que armazenar carga positiva e a outra
placa, obrigatoriamente, ela tem que armazenar carga negativa. Se você inverte essa polarização e armazena cargas negativas onde era para ser positiva e vice-versa, o que vai acontecer? Essa estrutura de polo aqui, ela vai inverter, vai haver uma ruptura dessa estrutura molecular e você danifica o dielétrico. Ela se danifica. Então, ó, observa essa estrutura ampliada do molecular do dielétrico aqui em laranja. Observe que as cargas negativas, de cada molécula, estão posicionadas à esquerda. E a carga positiva está posicionada à direita. Então, o que acontece? Aqui, essa placa, ela tem que ser obrigatoriamente positiva. Por quê? Porque ela vai manter essa formação, essa orientação dos dipolos. Concorda que se você tem aqui na placa uma carga positiva, ela vai atrair o lado negativo desse dipolo? E a mesma coisa aqui, né? Se você tem carga negativa nesse lado aqui, essa carga negativa ela vai interagir com a estrutura molecular do dipolo, mantendo os lados positivos das moléculas orientado para a placa negativa, certo? Se você inverte, o que vai acontecer? Se essa carga negativa passa a ficar aqui nesse lado, ele vai exercer um efeito de repulsão nesses dipolo, forçando eles a se reorientar no sentido contrário. O que acontece é que, ao fazer isso, a estrutura molecular é danificada, porque se rompe as ligações moleculares que tem aqui no interior. E isso vai, então, danificar o capacitor. Então, nessa situação, o campo elétrico ele sempre vai da carga positiva para a carga negativa. Da positiva para a negativa. Aqui, nesses dipolos, existe uma contra-campo elétrico que vai contrário ao campo elétrico das placas, né? Que vai do positivo para o negativo, nesse sentido. Então, isso enfraquece, né? Ele atenua, então, a intensidade do campo elétrico no interior entre as placas. Essa atenuação proporciona uma menor diferença de potencial entre as placas e, consequentemente, uma maior capacidade de armazenar carga elétrica. Então, os capacitores polarizados, né, tipicamente, eles têm capacitâncias muito mais elevadas. Porém, existe esse problema, que você precisa ligar na polaridade certa. Se você ligar na polaridade errada, eles estouram, eles simplesmente pipocam, tá? Então, aqui, o que eu expliquei está aqui escrito. Então, são os capacitores polarizados, tá? Os que possuem essa estrutura, esse dielétrico com essa estrutura de polo. Então, aqui nós temos uns exercícios com base nessa expressão. Com base na figura abaixo, considerando que a constante dielétrica do papel seja igual a 5, então o K é adimensional, tá? O K não tem dimensão, ele é adimensional. Então, o valor do papel, do dielétrico do papel é 5. 5 vezes o dielétrico do vácuo. Tá? É isso que significa esse 5. E que tem uma espessura de 0,5 milímetros, né? A distância entre as duas placas é de 0,5 milímetro. Qual o comprimento do lado? Qual o comprimento aqui desse lado? Como ele diz que é um quadrado, então os lados são iguais. De uma placa quadrada de cobre deve possuir para formar uma capacitância de 1 nanofarad. Então, aí, para encontrar o lado, a gente tem a fórmula da área, que é L elevado ao quadrado, né? Então, aqui no lugar do A, a gente coloca L elevado ao quadrado, que é a nossa incógnita. O C é 1 nanofarad, né? 1 vezes 10 elevado a menos 9.
o K vale 5, o ε0 é o coeficiente do vácuo, tá? E a distância é meio milímetro. Meio milímetro. Então, vamos resolver esse exercício aqui, tá? Então, nós estamos substituindo as variáveis. A nossa incógnita é o A, ou L elevado ao quadrado, tá? A gente pode... Meio milímetro, né? Então, a gente vai trabalhar com 1 metro, né? O que é um mili? Mili é 10 elevado a menos 3. Então, é meio vezes 10 elevado a menos 3. Isolando a incógnita, a gente passa esse cara, passa para lá multiplicando, e esses dois passam para cá dividindo. Então, essa área dessas duas placas, de cada uma das placas, é de 0,011 metros quadrados. E aí, a gente vale a área é igual a L ao quadrado, né? A área de um quadrado. Substituindo, nós temos que o lado, então, é igual a raiz quadrada de A, da área. Então, a raiz quadrada desse valor aqui é 0,106 metros, ou 10,6 centímetros, certo? Lembrando que o centi, né? O centi é 10 elevado a menos 2, tá? O que aconteceria, então tem mais uma continuação aqui. O que aconteceria com a capacitância se o dielétrico fosse substituído por mica, cuja constante vale 9? Ou seja, sem alteração da espessura do dielétrico, considerando ainda o meio milímetro, né? E considerando ainda a área de 0,011 metros quadrados. Então, a nossa incógnita aqui nesse problema passa a ser a capacitância. E é simplesmente substituir as variáveis, né? K vezes dielétrico vezes a área dividido pela distância. Resolvendo, nós chegamos a 1,76 nanofarad. Então, de 1 nanofarad, se você coloca um dielétrico maior, o papel, no caso a mica, substitui a mica, que tem uma constante dielétrica maior, nós vamos aumentar a capacitância, né? Mantendo as mesmas dimensões e características, só mudando o dielétrico. Isso aumenta a capacidade. A diferença de potencial. Então, outra forma de analisar a capacitância, né, é através das cargas elétricas e da diferença de potencial. Essa é uma outra forma de calcular a capacitância. Então, a fórmula inicial para isso, para calcular a capacitância, é que a capacitância em relação ao vácuo, tá? A gente calcula em relação ao vácuo. Inicialmente. Então, a capacitância ela é diretamente proporcional às cargas na placa paralela. Significa que quanto mais cargas a placa tiver, maior é a capacitância. E ela é inversamente proporcional à diferença de potencial entre as duas placas. Quanto menor for essa diferença de potencial, maior é a capacitância. Então, aí entra aquela explicação a respeito do campo elétrico. O campo elétrico ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, o campo elétrico. Basicamente, quase que campo elétrico e diferença de potencial é a mesma coisa, tá? Então, se a gente consegue um dielétrico que consegue atenuar bastante o campo elétrico no interior, nós vamos ter uma menor diferença de potencial. E aí a gente aumenta a capacitância, aumenta a capacidade.
Quando a gente desconsidera o vácuo e passa a considerar um outro dielétrico que não o vácuo, aí a constante K ela entra na contabilização, né? A partir aqui da capacitância do vácuo, aqui, ó. Essa é a expressão final, tá? Para qualquer tipo de capacitância. É claro que o K para o vácuo, ele vale 1, né? Qual é o valor do K para o vácuo? É 1. Certo? Então, nós vamos calcular aí a capacitância a partir do... Ah, mais uma coisa aqui interessante, que é a respeito das nuvens, né? Eu falei, eu fiz a comparação do rompimento dielétrico do ar quando a gente vê um raio. Na verdade, as nuvens, ela tem uma capacitância, né? Por quê? Porque nuvens, elas armazenam cargas elétricas, né? E ela forma uma diferença de potencial, as nuvens com o terra. E existe um isolante, existe uma diferença de potencial entre as nuvens e a terra, tá? Então, a gente pode quantizar as nuvens, por exemplo, como como uma capacitância. Na verdade, uma capacitância, a gente consegue atribuir capacitância a uma esfera metálica, por exemplo, que tem cargas positivas apenas, né? Por quê? Porque ela possui uma diferença de potencial com a Terra, essas cargas. Então, existe uma capacitância ali. Então, aquela ideia inicial de que o capacitor só pode ser duas placas paralelas separadas por um isolante, ela cai por terra quando a gente leva em consideração essa expressão aqui. Então, aí, ela se desfaz, né? Um capacitor, então, ela pode ser qualquer coisa que armazena cargas elétricas. Por exemplo, uma esfera. Uma esfera sozinha, com cargas, ela possui um valor, uma capacitância, tá? Mas o capacitor clássico, que é usado em aeronaves, a gente considera assim. Na verdade, uma aeronave, ela tem uma capacitância, né? Quando a aeronave está em voo, ela vai acumulando carga elétrica. Com atrito com o ar, durante o voo, a aeronave está atritando o ar. Nesse atrito do ar, existe uma transferência de carga para o chassi da aeronave. Então, há uma transferência aí. De modo que, durante o voo, a fuselagem da aeronave, ela armazena uma grande quantidade de carga, bem considerável. Então, se a gente considerar isso, ele possui uma capacitância. Dá para você calcular a capacitância de uma aeronave. Né? Por quê? Porque ela forma uma diferença de potencial com o terra. Tá? Então, existem, né, técnicas que levam em consideração isso na hora de dimensionar algumas coisas. Então, vamos ao exercício. Tomemos o capacitor, o mesmo problema anterior, né? Ele possui um dielétrico de papel. O espaçamento entre as duas placas é de 0,5 milímetro. E os lados iguais a 10,6 centímetros. Qual a quantidade de carga que essas placas acumulariam quando submetidos a uma diferença de potencial de 10 volts? Então, na verdade, isso aqui a gente já calculou no exercício anterior, né? Isso aqui são nós sabemos que esse capacitor tem 1 nanofarad, né? Se a gente voltar lá no exercício anterior, é 1 nanofarad. Com 1 nanofarad, ó, com 1 nanofarad, essa é a nossa, essa variável, então, vale 1 nanofarad. E 10 volts é essa variável aqui, né? Ó aqui.
aqui, na verdade, a gente pode considerar aqui, tá? E aí, a gente consegue, então... É aqui, tá? Não é aqui por quê? Porque aqui seria uma diferença de potencial para o dielétrico vácuo, mas não é o caso, mas não é o vácuo, tá? Então, a diferença de potencial que a gente considera é esse 10 volts é para o dielétrico, não é para o vácuo, né? Então, a gente não usa essa expressão, não, usa essa aqui, tá? E aí, a nossa incógnita é a carga, que é o que tá pedindo o exercício, né? Então, não tem segredo, é só multiplicar aqui C por ΔV e a gente encontra a carga diretamente, tá? Então, a gente vai calcular novamente aqui só para demonstrar que vamos voltar lá no valor, mas a gente já calculou isso, né? Então, primeiro encontrar a área, depois a capacitância, né? Calcula a capacitância, chegamos a 1 nanofarad, certo? E agora vem o exercício propriamente dito. Então, a carga, ele é a capacitância vezes o ΔV, certo? Que é 1 nanofarad vezes 10 volts, né? 10 elevado a 10. Eu coloquei nessa forma por quê? Porque a gente mantém as bases e soma os expoentes. Então, vai dar 1 vezes 10 a menos 8, certo? Coulomb. Não esquece não se esqueça da unidade. A unidade é importante. Sem unidade, sem unidade, a questão não está completamente correta, tá? Precisa saber a unidade. Aí, um outro exercício, ele pede para quanto mudaria a diferença de potencial do mesmo capacitor se o dielétrico fosse substituído pela mica, né? Isso aqui a gente já sabe que a capacitância vale 1,76 nanofarad, né? Mas a gente vai calcular aqui. Ah, não. A gente sabe, mas o que vai mudar, né? O que a gente precisa calcular? A diferença de potencial, que é a nossa incógnita. Por quê? Porque a carga, quando a gente troca isso aqui, né, tá papel. Então, nós temos aqui 10 volts, nós temos 1 vezes 10 a menos 8 Coulomb, né, armazenado nas placas, certo? O que acontece? Quando eu tiro esse dielétrico daqui, fica o vácuo, a quantidade de carga não muda. Quando eu coloco daí o outro dielétrico de mica, a quantidade de carga não se altera, né? Então, quer seja para mica, quer seja para papel, a quantidade de carga armazenada nas placas, elas permanece a mesma. O que muda é a diferença de potencial. Então, é basicamente substituir, né? Carga não muda, a capacitância a gente tem que calcular, a gente já sabe pelo exercício anterior que é 1,76 nanofarad, né? Mas vamos calcular aqui novamente, né? Aqui foi arredondado, 1,8 nanofarad. 1,76, 1,8 é a mesma coisa, tá? E o K aqui indica que é para o constante dielétrico da mica, né? Que vale. E aí, substituindo aqui, então, a expressão, a gente chega de 10 volts, cai para 5,5 volts, né? Ou seja, quando você diminui, então, a diferença de potencial entre as placas, você aumenta a capacitância, né? Para uma mesma quantidade de carga. A simbologia do capacitor, nós já vimos aí no começo do semestre, aqui é uma recordação. Ela é representada por duas placas paralelas, né? Isso aqui seriam, então, as placas paralelas. Tá? O isolante com o dielétrico no meio. E para capacitor polarizado tem um sinal, né? Do mais aqui, ó. Isso aqui também é um capacitor polarizado sem o sinal do mais. Esse sinal por si só, ele já indica que o capacitor é polarizado. Obrigatoriamente a barra vertical é o positivo, tá? É o lado positivo e o curvado é o lado negativo sempre. Aqui também, muitas vezes, esse símbolo aparece sem os sinais, mais e menos, tá? Mas é padrão. A barra mais curta, que está dentro aqui do receptáculo,
ele obrigatoriamente é positivo e o que está em formato de receptáculo é negativo. E esses aqui, então, eles denotam capacitores variáveis. Então, o capacitor não polarizado, capacitor polarizado e os capacitores ajustáveis. Aí nós temos a associação de capacitores. O cálculo da capacitância com associação, ele é basicamente o contrário da associação de resistores. Se vocês se recordarem, uma associação em série de resistores, para você encontrar resistência equivalente, você soma, né? Aqui não, aqui é a soma do ou seja, a capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso dos capacitores associados em série. Tá? Essa aqui, então. Ou então, se você tem apenas dois capacitores em série, você é o produto dividido pela soma. Associação em paralelo, aí é o contrário, né? Você soma. Por que que soma? Porque se você juntar essas duas placas, você está aumentando a área, né? Você está aumentando a área da placa. Se você considera a área desse lado e a área desse lado, você tem cargas somando aqui, aqui e aqui. Então, é por isso que soma. Tá? Aqui é o contrário. Aqui você está distribuindo carga, né? A carga que é formada aqui, ele é distribuída nessas duas placas aqui. Então, você está pulverizando as cargas. E aqui você está somando as cargas. E associação mista, nós temos, então, ou seja, associação em paralelo formado por C2 e C3, e aí a capacitância equivalente aqui, desses de C2 e C3, forma uma capacitância equivalente que está em série com C1. Né? Então, C2 e C3 você soma, e aí você vai ter que ser que é a soma de C2 com C3. E a capacitância equivalente de CQ com C1 é o produto pela soma. Só tem um, né? Então, você faz o produto dividido pela soma. Aqui é fácil, né? Ele pede para... Bom, para não ficar muito fácil, a gente... qual a quantidade de carga elétrica está contida nas placas paralelas dos capacitores. Então, a gente tem que... Para a gente conseguir encontrar essa quantidade de carga, a gente tem que primeiro encontrar a capacitância equivalente, que é 10 mais 8, né? 5 mais 10 mais 3 dá 18 microfarad. Certo? E aí, com essa capacitância, a gente substitui naquela expressão que a gente usou anteriormente, né? Nós encontramos a capacitância e nós temos a diferença de potencial que é 50. E aí a gente encontra a quantidade de carga. Tá? Numa associação em série, então, é a mesma coisa, né? Ele pede para encontrar a quantidade de carga total contida nas placas aqui. E aí, mesma coisa, a gente tem que encontrar a capacitância equivalente. E aí ou seja, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias em série. Substituindo. Então, quando eu tiro, eu inverto aqui, eu tenho que inverter tudo aqui também. Por isso que esse 1 aqui, ele passa para cá, né? Na manipulação matemática. 1 sobre 48 dá 0,021, 1 sobre 96 dá 0,010, 1 sobre 16 dá 0,063. Tudo isso é 1 dividido por tudo isso, né? Que você vai chegar a 10,64 farad. É uma capacitância muito elevada, isso não existe. Mas é só para efeitos de conta mesmo. E aí você vai ter 266 coulomb. É muito carga, né? É carga pra caramba. Aqui é a mesma coisa, só que é uma associação mista.
Então, primeiro a gente resolve a associação em paralela, encontra a capacitância equivalente, somando, a gente vai chegar a 6 microfarad, e aí os 6 microfarad insere com 3 microfarad, e aí é o produto pela soma. Você executa aqui o produto, resolvendo isso aqui. Se você quiser fazer também que o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias, você vai chegar nesses mesmos 2 microfarad. E aí, substituindo aqui na fórmula, né, a gente chega a 6 vezes 10 a menos 4. Aqui nós temos, então, uma associação mista mais complexa, e aí o exercício pede para encontrar a capacitância equivalente aí dessa associação aí mista. E aí, aqui, a gente procura, começa por onde? Por onde dá para ir resolvendo, né? Se vocês fizerem uma análise aqui, essas duas capacitâncias em paralelo, você consegue resolver rapidamente, certo? Dá 6 farad, né? Aí, o que acontece? Esse 6 farad, ele fica em série com esse de 6 farad, certo? Certo? Concorda? Ou seja, 6 em série com 6, que dá metade, né? A capacidade equivalente a 3 farad, certo? Vamos, então, calcular o C, que é 2. Aplicando o produto pela soma, dá 3 farad. Esse cara aqui, então, forma um capacitor. Tudo esses três aqui formam uma capacitância de 3 farad. Ele está em paralelo com o farad. Então, é só somar. 3 mais 1. Que a gente chega a 4 farad. Finalmente, esses 4 farad, que equivale a tudo essa parte aqui, ele está em série com os 12 farads. E aí a gente calcula produto pela soma. Chegando a 3 farad. A um primeiro momento pode parecer complicado, mas a gente vai aos poucos resolvendo e chega lá. Como que é o funcionamento, então? O que significa armazenar carga? Tudo isso que a gente tem falado aí, o que tudo isso significa na prática, né? Então, vamos considerar aí um capacitor qualquer. Quando a gente energiza ele, você vai ter instantaneamente uma circulação de corrente até eles adquirir cargas, e aí você tem interrupção ou seja, à medida que vai armazenando carga, a corrente elétrica vai diminuindo até chegar a zero. Né? Um capacitor é um circuito aberto. Ele só vai drenar uma corrente suficiente para armazenar as cargas nas placas e depois interrompe a circulação de corrente. E aí não tem mais corrente elétrica, não tem mais circulação de corrente, não tem consumo de bateria, não tem mais nada. Tá? Nós temos aqui do lado direito, uma configuração de capacitor enrolado. Tem o invólucro, os terminais, eles são separados pelo dielétrico, que são folhas, né? Na verdade, e estão enrolados. Então, essa é a formação de um capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, ele possui um dielétrico com a estrutura molecular dipolo, tá? E aí, esse dielétrico separa as folhas, que são condutoras, né? Geralmente folha de alumínio, uma folha condutora. Só que como eles são enrolados, você tem uma grande área, né? E mais o adicional de que o dielétrico é dipolo. É uma formação dipolo. Então, você tem grande, em um espaço relativamente reduzido, você consegue armazenar muita carga elétrica. E aí, por isso que as características dos capacitores eletrolíticos são de alta capacidade de armazenamento de corrente de carga elétrica. Tá? E aí, os terminais são conectados cada um numa folha, né? São duas folhas condutoras, então... Então, o que acontece quando você pega um capacitor eletrolítico, digamos de 1000 microfarad, e energiza ele?
né? Sempre o polo positivo da bateria no lado positivo, no terminal positivo, e o polo negativo da bateria no terminal negativo do capacitor. Considerando que o capacitor estava descarregado, quando você energiza as duas pontas, uma quantidade elevada de corrente elétrica começa a circular, né? E à medida que as placas paralelas vão adquirindo carga, essa intensidade vai reduzindo até chegar a zero. Isso ocorre em alguns milissegundos, né? Em um instante muito rápido de tempo, né? E aí, quando ele adquire carga, não há mais condução de eletricidade. Quando você tira, desenergiza esse terminal, as cargas permanecem lá, eles estão armazenados, né? Eles não saem, eles permanecem lá. Se você curta-circuita as duas pontas, essas cargas armazenadas nas placas, elas são atraídas, né, pelo condutor, pelo curto. E aí você vai escutar um estalo. Essa descarga rápida, ele se manifesta na forma de um estalo e de um cisalhamento no contato. Então você constata que o capacitor adquiriu carga dessa forma. Então, ó, outra abordagem. Nós temos uma bateria energizando um capacitor, inicialmente descarregado, né? Fecha a chave, circula a corrente elétrica, né? O elétron sai do polo negativo, então aqui tem armazena carga negativa, o polo positivo, carga positiva. Depois de um tempo, né, um instante bem rápido de tempo, a corrente tende a zero, porque já adquiriu carga. Quando você abre a chave de novo, que inicialmente foi fechada, as cargas permanecem lá. A carga se mantém. Se você conecta, então, as pontas em uma lâmpada, ele vai se acender. Instantaneamente, né? Ele se acende rapidamente, mas ele vai se acender em função da descarga das placas, das cargas armazenadas nas placas paralelas. Tá? Então, nós temos aqui diversos tipos de capacitores. Aqui tem alguns modelos. Tem um capacitor de papel, de poliestireno. Quando fala papel, poliestireno, né, bipolar, se refere ao dielétrico, tá? Ele está se referindo ao dielétrico do material. Mas, geralmente, eles têm esse formato. O eletrolítico, ele é cilíndrico, com uma demarcação do terminal negativo aqui num dos lados. Policarboneto tem essa cara, poliéster, mica, cerâmico, tântalo. Tântalo é um dos dielétricos mais eficientes que tem aí na natureza. Com o dielétrico de tântalo, você consegue armazenar muito mais carga do que, por exemplo, o eletrolítico. Ele é muito mais eficiente. E como toda capacidade elevada de armazenar carga, ele também é polarizado, tá? Então, exige aí cuidado na hora de ligar os terminais. Feed-through, que não é pouco usado. Trimmer, que é um tipo de capacitor ajustável. E o capacitor variável, que também é ajustável. Então, aqui nós temos uma outra representação, né, desses mesmos capacitores de diversos tamanhos, diversos valores, né? Então, quadradinho, redondinho, cilíndrico, forma de disco, e forma cilíndrico também, parece um diodo. E não pode deixar de ter os capacitores SMD. Nós também temos capacitores em formato SMD. Você encontra valores de capacitância até elevado, de alguns microfarad, porém, a característica do capacitor SMD é que ele tem baixa capacidade de tensão, né?
embora esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui indica que tem capacidade de 35 volts. 35 volts é uma tensão relativamente elevada. Porém, a capacitância é muito baixa, ó, 10, 105. O que significa o 105? É igual o código de cor de resistor. É o primeiro anel, segundo anel e terceiro anel. Então, o terceiro anel é o multiplicador, né? É 0 vezes 10 elevado a quinta. Só que é que tem que olhar o fabricante para saber exatamente, porque assim, a referência dele às vezes é picofarad, né? Então você pega 10 vezes 10 elevado à quinta potência picofarad, que ele se transforma em 10 vezes 10, 12 menos 12 mais 5, que daria, digamos, 1 nanofarad, né? Seria de 1 nanofarad. Aqui já diz 10 microfarad, mas uma tensão baixa, 16 volts, né? Então, 10 microfarad, se você for olhar, é uma capacitância até elevada. 10 microfarads. Então, essa, como se diz, o valor está aqui, o valor e a capacidade e tudo. Mas cada fabricante, eles têm um padrão para decodificar esses valores. Então, precisa ver aí o datasheet do fabricante, para saber exatamente o que significa esses valores, tá? E aí o padrão do formato SMD é o mesmo que a gente viu para resistores, né? Aqueles códigos todos de tamanho que nós temos lá, se aplica ao formato do diodo do capacitor também, tá? Então, entre os principais capacitores, nós temos o cerâmico, de poliéster, eletrolítico, de tântalo e de mica. Esses são os mais comuns. Tá? O capacitor cerâmico, em SMD, ele é mais difícil de distinguir, mas os convencionais, os true hole, os capacitores true hole, eles têm um formato de disco. Então, esses são cerâmicos. Cerâmico, ele tem uma baixa capacitância muito baixa. Mas eles são muito rápidos, né? Eles têm as vantagens de... Tem algumas vantagens aí. Então, 103 é o primeiro anel, o segundo anel e o multiplicador, né? O capacitor de poliéster tem essa aparência, tá? De 10 nano, no caso aqui é de 10 nano. Geralmente, esse capacitor aqui, 103, é de 10 pico, tá? 10 picofarad. Capacitor eletrolítico, que é um dos mais comuns que tem. Você encontra valores de 1 microfarad em diante. E aí, ó, a capacidade de tensão. Ele é até elevado, 200 volts, né? É uma tensão relativamente elevada, 470 microfarad. Que não é pouco, que não é pouco. De tântalo, ele tem esse formato aqui típico, ele é bem... em SMD, inclusive. É difícil saber o valor, tem que verificar o datasheet para saber exatamente o que significa isso. E os de mica, capacitores de mica.
Os de micro, eles têm uma maior capacidade de isolamento, né? 500, olha esse aqui, 500 volts. É bastante tensão que ele consegue isolar. Finalmente, nós temos os capacitores variáveis, que nada mais é do que as placas. Você consegue mudar a área que está ali em paralelo, né? Conforme você gira o potenciômetro aqui, você consegue colocar mais área em contato com essa outra área aqui fixa, né? Tem essa parte fixa e essa parte é móvel. Então, você vai girando, você vai... essa distância é tão elevada, essa distância aqui é tão elevada, na verdade, essas placas todas, elas estão conectadas. E estão isoladas dessas placas aqui, que também estão conectadas entre si aqui, porém estão isoladas dessa aqui. Então, quando você gira, você vai alterando a área que está ali em paralelo com uma com a outra. De forma que quando você gira todo para a esquerda, você vai ter todas a área em contato, né? Em contato não, em paralelo. E aí você adquire capacitância máxima. Aqui, ó, aqui também. E aí nós temos no formato menor, trim-pot, né? Que você também é mais ou menos parecido com, é o mesmo princípio que esse, que você varia. Como é de costume. Então, basicamente era isso que tinha para mostrar aí desse material, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a teoria. Até a próxima. Bye, bye.